Bom dia, irmãos. Aleluia. Gente, essa série de mensagens é poderosa demais. Eu fui pesquisar, essa série de mensagens, ela é baseada no livro de uma vida abençoada do Philip Morris. É um dos maiores influências da vida do pastor Abe. A igreja do pastor Philip Morris é uma das maiores dos Estados Unidos, literalmente. Não são mega igrejas, são igrejas de até 1.000 membros espalhados pelos Estados Unidos inteiro. É poderosa demais. É uma rede apostólica muito poderosa que ele lidera. É lindo de ver o testemunho. O pastor Abe aprendeu com ele, e como isso que eu acho fantástico da nossa liderança, eles não param de aprender e nos dá esse exemplo. E eu pesquisei. Eu conheço muitos, não todos, mas muitos pastores de base da Paz Church. Por exemplo, Porto Alegre, Florianópolis, de Campo Grande eu não cheguei a conversar com ele, mas de Manaus eu conheço, de Santarém, e alguns, pastor Sandro de Fortaleza, pastor Genildo de Belém, sensacional pastor Genildo, e agora pastor Jackson aqui em Curitiba, Mas eu conversei com alguns deles e perguntei como foi o impacto dessa série de mensagens na sua igreja, na igreja Paz Church onde você lidera. Deles falaram bem assim: Michel, foi um divisor de águas. O entendimento da igreja mudou, a forma de perceber essa questão mudou. Então você que está aqui pela primeira vez hoje, essa mensagem de hoje, na verdade ela é a terceira mensagem, a segunda ficou para a terceira, porque o Senhor, quando eu entrei na cesta de glória aqui, o Senhor falou muito ao meu coração, porque eu li a mensagem, que seria a segunda, que agora vai ser essa, e eu falei, não é para eu ministrar, eu ministraria tranquilamente, e nisso veio duas pessoas no meu coração, poxa, essas duas pessoas poderiam ministrar. Aí eu estava aqui no meio do cesta de glória e tal, aí o Senhor falou ao meu coração, chame o Luan, para o Luan orar por cura. Eu não entendi muito bem, como que o Senhor falou, tá, irmão? Não é assim, Michel, chame o Luan para orar por cura. Não, no meu coração, eu estava ali, Senhor, eu senti que não era para eu orar, era para eu só estar no meio do fervo, mas era para alguém estar liderando a oração de cura enquanto os irmãos oravam por cura, e muitos milagres já aconteceram. Aí, eu entendi que essa segunda pessoa é para ministrar a palavra. Então, semana que vem ele vai ministrar, e eu sei que Deus vai usar muito a vida dele. E aí eu vim para essa aqui, veio a calhar perfeito, porque aquela mensagem vem como ensino depois dessa. O tema dessa aqui, talvez alguns já ouviram, eu ministrei isso aqui em 2018 ou 2019, não lembro muito bem. A guerra pelo trono. A série é transbordante, uma vida abençoada. Nós não estamos pregando sobre dinheiro, nós estamos ensinando a igreja a ser verdadeiramente abençoada da forma correta. Amém? Então é uma série muito poderosa, e eu estou crendo, irmão, de todo o meu coração, que as pessoas que levarem a sério essas mensagens, elas realmente terão as suas vidas transformadas na área de finanças. Amém? Finanças é muito mais espiritual do que você pensa, querido. Assim, quem já sofreu alguma vez o que os antropólogos chamam assim de choque cultural, choque mesmo, choque, vai ficar estranho. Eu tentei achar um exemplo, teve vários exemplos, mas o mais engraçado foi quando eu decidi aprender a falar inglês. Eu fui para Nova Zelândia antes da Fran, e eu fiquei trabalhando muito lá nos vineyard, fiz praticamente todo o trabalho de um vineyard. O que é um vineyard? É um vinhedo, um vinhedo. E trabalhando muito para ela poder vir. E aí eu estava no meio dos brasileiros, chilenos, os doidos lá, que eu não conhecia Jesus, irmão. Então eu estava no meio daquela galerinha, nos motorcamp. O que é motorcamp? Um monte de barraca e carro e van que eles moram dentro. Então pensa na loucura, E aí a Fran veio, eu falei, cara, a Fran estava vindo, eu falei, cara, eu preciso aprender a falar inglês, porque eu quero ficar com ela e me desligar desses núcleos, eu preciso aprender a falar inglês, preciso desenrolar minha vida aqui. Então eu tenho que me desligar, encerrar algumas coisas. Já entendia isso. Aí fui aprender a falar inglês, irmãos. E a palavra lençol em inglês se escreve S-H-E-E-T.
Tenta falar a palavra lençol. S-H-E-E-T. Fala aí. O que isso parece? Sheet. Folha também significa sheet. É a mesma coisa. E eu cheguei na warehouse. Warehouse é um lugar que vende de tudo. Tipo uma van, um Leroy Merlin, essas coisas. Tem tudo lá. E eu cheguei na mulher e perguntei assim: oi moça, tudo bom? Ela: oi, onde que eu posso encontrar lençol? Do meu inglês, brasileiro. Ela olhou para minha cara e começou a rir e falou assim: no banheiro. Aí que eu entendi o que eu falei. Isso é coisa mais simples. Por quê? Porque você passa a vergonha. A vergonha é alheia, não é alheia, é você que passa a vergonha. Mas eu estava decidido, eu lembro da Lorena Hermosilla, é uma chilena. Eu acho que ela era menor que a Vânia. Que a Grazi, ela é mais alta que a Grazi, tá certo. A Vânia é mais alta que a Grazi, tá certo. A Vânia, a Grazi. A Vânia, Grazi. E ela falou assim: Michel, você tem que aprender a falar inglês. Porque ela que me ajudava no mercado, ela que me ajudava a fazer um monte de coisa. Michel, você tem que aprender a falar inglês. Falei: pois é, como é que eu faço? Perde a vergonha. Olha o que ela falou para mim. Pega o que ela falou para mim. Você tem que aprender a pensar como eles pensam. Irmão, quando você vai num lugar assim, por exemplo, de repente, quer dizer, é que muitos irmãos aqui não vai contar o que eu vou falar, porque eu conheço os caras, principalmente o Difflin. Mas olha só, você vai almoçar na casa de uma pessoa que você nunca foi. Aí ela serve almoço, aí ela serve uma sobremesa, irmão, aquela que você vai comer hoje. Pensa naquilo que você mais gosta. Por exemplo, eu vou querer a mulher servir um pavê de amendoim. Eu não vou dizer que ela fez igual da minha mãe, porque é impossível. Ela pediu para minha mãe fazer e a minha mãe entregou o pavê de amendoim para ela. Hashtag, fica a dica. Aleluia. E aí, eu peguei aquela sobremesa e comi um pedacinho. Só que é o seguinte, a casa é de um inglês britânico. E nós brasileiros temos o seguinte costume: a pessoa vai lá, você almoça tal, e a pessoa serve a sobremesa para você, e você come um pedacinho e fala: meu Deus do céu, Jesus que deixou essa receita de subir para o céu. Aí você, por educação, a pessoa pega mais um pouquinho. O que você fala por educação? Não precisa. Não. Louco para a pessoa fazer o quê? Insistir. Se você faz isso para um britânico, ele vai falar: tá bom, eu guardo. E você vai ficar com vontade de comer mais. Você experimentou algo muito poderoso, muito maravilhoso, só que porque você não entendeu a cultura, você passa por situação constrangedora. A Lauren morou quantos anos no Japão? 20. Pô, é totalmente diferente, né, Lauren? A maior experiência minha com cultura tão diferente foi realmente na Nova Zelândia. Eu estive na Inglaterra agora há pouco tempo atrás, mas eu já fui mais habituado. Mesmo assim eu passei por umas situações diferentes, mas mesmo assim não chega a ser um choque cultural, porque você não está morando lá. Agora, quando você entra na cultura, quando você precisa absorver a cultura, você começa a ter um pouco de embates. E assim é quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus e é transportado, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então há um choque enorme de cultura entre o império que nós vivíamos antes e o reino que fomos transportados agora. Vocês estão comigo? Então há um choque muito grande. Por quê? Você cresce habituado com algo. É normal para você. E quando eu fico imaginando o pessoal do Pará, do Norte, do Manaus, quando veio para o Sul. É um choque cultural. Parece outro país. A língua é a mesma, tem um sotaquezinho diferente e tal, mas é bem diferente. Para eles, assim, acostumar com a gente, assim como nós é difícil acostumar com eles. Apesar que eu acho que nós se acostumamos mais lá, porque, cara, a comida deles é fora do esquadro. É sensacional. Mas a gente acaba se acostumando mais fácil lá, por causa da comida. Então, assim é no reino de Deus. Quando nós estamos no mundo sem Jesus, nós temos um padrão de casamento.
Às vezes somos netos de vós que separaram, somos filhos de pais que separaram. Nós crescemos uma família, muitas vezes, eu não estou falando de todos, crescemos uma família disfuncional, né? Os filhos crescem com essa situação, sabe, vendo um casamento ruim, vendo uma família disfuncional, cresce, e para isso é normal. Uma vez eu ouvi de uma jovem, falei assim, eu nunca vou casar, por quê? Porque eu não quero casar, ser igual meu pai e minha mãe. Eu falei assim, mas você não precisa ser assim, você pode ser diferente. Aí ela piorou, ela falou bem assim, olha, até posso casar, pastor, mas eu quero ficar totalmente distante de um homem igual meu pai. Pense, você ouviu um negócio desse como pastor. Pense. Se é do mundo, dá para entender. Agora, se está dentro da igreja, então nós temos que amar e ensinar e fazer de tudo para aprender. Amém? Então, ao entrar nesse reino, nós precisamos aprender a nova cultura. Aprender, sabe? O pastor Jackson veio agora para Curitiba, né? Assumiu a base de Curitiba, veio uma equipe junto, tudo do norte, tudo do Pará. E na primeira reunião que ele teve com a equipe dele, depois de uns dias de oração, de jejum, ele chamou a equipe dele na primeira reunião e falou assim, o seguinte, irmãos, de hoje em diante, ninguém aqui mais é paraense, nós somos todos curitibanos. Aqui agora é todo mundo curitibano. Se a gente quiser amar esse povo, nós temos que ser como esse povo. Se você quiser amar a igreja, você tem que ser igreja. Se você quiser amar a Deus, você tem que ser como Deus. Ouve bem o que eu falei. Não é ser Deus, é ser como Deus. E Jesus tornou isso possível, porque Ele falou, ser de meus imitadores. Amém? Ele tornou isso possível. Então, uma das áreas, irmãos, que é o calcanhar de Aquiles, daqueles que são transportados do império de trevas para um reino do Filho do seu amor, é a área de finanças. É a área que nós precisamos aprender. Então, muitos somente sabem os valores e princípios financeiros da forma que o mundo ensina. Forma miséria, sofrimento, egoísmo, ganância, individualismo. Já entregaram suas vidas para Jesus às vezes, irmãos, já nasceram de novo, mas ainda continuam vivendo os princípios e valores de finanças da maneira que o mundo ensinou. Não sabem que agora é diferente, são valores diferentes, são princípios diferentes. Por que a gente acha que a gente vem para o reino de Deus, através de Cristo, Cristo nos traz para o reino de Deus, e apenas uma parte da nossa vida deve se converter e a outra não? Me responde se Jesus ficou pendurado na cruz por uma mão só. Eles pregaram só um pé de Jesus? Eles pregaram só a mão esquerda? Não, ele foi pregado por completo. Ele foi pregado, preso no madeiro, por completo. Por isso que ele fala o quê? Todas línguas, povos e raças foram comprados por Jesus naquela cruz. Quando nós lemos Pedro dizendo assim, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos, propriedade exclusiva do Senhor é porque pertence por completo ao Senhor. Vocês estão comigo ainda? Então relaxa, então, solta os braços, relaxa, isso, está tenso, relaxa, solta, mexe os ombrinhos, porque só começou a guerra pelo trono. Não sabe que é diferente. Jesus ensinou, irmão, muito sobre dinheiro, muito sobre a cultura. Eu fui atrás disso aqui, cara, muito sobre o céu. Depois que Jesus nasceu, veio andar com a gente, irmão, o objetivo dele foi ensinar os princípios e valores do reino dos céus. Sim ou não? Que é uma prova bíblica, tem várias. A primeira é: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus em Mateus. Então você veja que a vida de ensino de Jesus foi trazer valores celestiais a um mundo terreno.
Pensa comigo. É trazer um lugar onde as ruas são de ouro, as portas são de pérola, onde o ouro está embaixo, para um mundo onde o ouro está em cima, e as pérolas ocupam os corações. Pensa nisso. Não, Jesus veio trazer o amor, sim, a Deus. E nós vamos entender por que Ele trouxe uns 30% do ensino de Jesus está pautado em reeducação na área das finanças. Pasmem com isso. 30% do que Jesus fala é sobre finanças. Eu fiquei assustado com isso, mas ao mesmo tempo motivado a mergulhar nesse ensino e aprender mais. Então, o mundo o homem estava enrolado, enredado, deturpado nos valores e princípios financeiros. E ele veio para quebrar isso tudo, trazer uma nova perspectiva. Tanto que a marca da igreja primitiva qual que é? Ele veio tirar, olha só, ele veio tirar a cultura do egoísmo, ganância, para a cultura do não havia necessitado algum entre eles. Atos. Ele veio trazer a cultura do acumule e empine o seu nariz, baixe seu nariz e dê. Olha que louco. Pensa no embate, irmão. Pense nos tronos se levantando, o trono de Deus aqui, o trono de Deus na terra, Cristo, a igreja do Senhor, e um outro carinha aqui, você já vai conhecer quem é. Então era uma cultura, um choque cultural enorme para aquela igreja, irmão, ruas de ouro, era uma loucura para eles. Oséias 4:6, versículo A, você conhece bem esse texto. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos ser sinceros. A gente já conhece tudo? Assim ou não? Vamos aprender? Irmãos, quantos cristãos bem intencionados, mas estão sempre com um problema financeiro? Sempre. São bem intencionados, têm um coração rendido, sabe, até devolvem seus dízimos, até dão ofertas, mas vive com um problema financeiro. Eu não estou aqui para acusar ninguém, tá? Eu e a Fran passamos por aperto, sim, também, tá? Quero me identificar com isso aqui. Mas sabe o que uma das coisas que me desafiou, né? Eu gosto muito de estudar sobre formação de equipe, de liderança, de implantação de igreja, mas eu descobri que eu preciso me aprofundar muito nisso aqui também, porque quando nós estamos com muito problema financeiro, escuta, irmão, que eu vou lhe falar, é porque nós estamos com dificuldade a nos adaptar na cultura do reino. Nós estamos com dificuldade de adaptar a nossa vida financeira na cultura do reino de Deus. Nós amamos a graça de Deus, só que esquecemos que a graça foi o que nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Esquecemos desse detalhe, que foi ela que foi pela graça que Jesus nos transportou. Então, um dos maiores segredos dessa cultura, o maior segredo de nós aprendermos a lidar com essa cultura financeira. E eu vou te falar uma coisa, não tem só a ver com dinheiro, tá, irmão? Às vezes a vida é desorganizada, bagunçada, não consegue resolver as coisas, vive atropelado com tudo. Você vai entender que o segredo dessa cultura, para absorver a cultura do reino de Deus, está em você se livrar de mamon. Livre-se de mamon. Galera do teatro, fica atento, porque eu quero fazer um teatro nos próximos 2 cultos. Então você não dá para fazer essa parte do teatro, porque você já tem cara de Jesus. Mas é bom também, para daí o pessoal entender bem. Não, mas você tem cara de Jesus, não dá. Eu não consigo. Mateus 6, 24. Lembre-se de Mateus 6, irmão. Mateus 5, 6 e 7. Onde que Jesus está? Aonde? No monte. Quem estava no monte com Jesus? Os seus discípulos.
Mateus 5, 6 e 7. Se você quiser saber o segredo de viver Cristo, pega o Sermão da Montanha e vire o Sermão da Montanha. Se transforme no Sermão da Montanha. E você vai ser igual a Jesus. Mateus 6, 24, na revista e corrigida, está aí no PowerPoint. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmão, você quer fluir na área financeira da sua vida, nessa cultura do reino de Deus, sim ou não? Então nós precisamos aprender a nos livrarmos de Mamon, de uma vez por todas. Nós não podemos deixar Mamon reinar na nossa vida. Se você deixar Mamon ocupar o trono, você estará de volta à cultura da ganância, da necessidade, da carência, das dívidas. E essa não é a cultura do reino que nós fomos transportados e vivemos, existimos e nos movemos. Amém? Primeira coisa então, quem é Mamon? Vamos reconhecer o nosso inimigo aí. Aquele texto de Mateus 6,24 na NVI fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. De certa forma, a tradução da NVI não está errada. Só que eu acho interessante, irmão, que esse texto aqui, o Sermão da Montanha, ele foi escrito em grego. Jesus falou em grego. Vocês sabem que Jesus falava aramaico, hebraico e grego. Sim, sabe disso, né? Então ele falou em grego. Só que essa frase toda, ele fala em grego. No final ele usa mamon. E mamon não é uma língua grega, palavra grega. Mamon é aramaico. E fiquem de cara. Sabe quem era um dos deuses de Babel? Da torre de Babel? Mamon, o deus das riquezas. Então Jesus está me ensinando para nós o seguinte: não tem como, é impossível, não há equilíbrio entre você adorar a Deus ou adorar a Mamon, amar a Deus ou amar Mamon, servir a Deus ou servir Mamon. Não tem como. Não existe como as duas coisas coabitarem. Essa palavra aramaica, Deus das riquezas, ela traz outros ensinos, falam assim, não, é só uma personificação, né? Uma substância, como é que é? Essa aí que o Alex falou, é substanciamento. Você já inventou outra. Não, a personificação e tal, também pode ser, mas eu creio que é mais profundo que isso. Sabe por quê? Você pode, em nenhum outro lugar, irmão, em nenhum outro lugar da Bíblia, você vai achar o Senhor falando: você não pode servir a Deus ou a fulano, você não pode servir a Deus ou a ciclano. Só tem um lugar na Bíblia que você vai ouvir isso, é no Sermão da Montanha, quando Jesus disse: você não pode servir a Deus e a Mamon. Então é muito mais que uma personificação, tem a ver com o Espírito, amém? Tem a ver com o Espírito, tem a ver com uma atmosfera, que eu chamo de vibe, tá? Quando você me ouvir falar vibe, eu estou falando de todo um montante de coisas. Tem a ver com um espírito, uma atmosfera. Em outras palavras, a Bíblia dá a entender que o maior concorrente de Deus é Mamon. Agora, não, você pode pensar, não, Deus é soberano, ninguém é concorrente com Deus, ninguém é isso, ninguém é aquilo. É impossível num reino ter dois tronos. Sim ou não? Não, pastor, eu tenho do rei e da rainha. Tá bom. Rei e rainha. Tá bom? É impossível. O Senhor está me falando o seguinte: é impossível servir a Deus ou a Mamon. Ou seja, é só um. É só um. Esse lugar é reservado só para um. A minha pergunta é: quem vai ocupar o trono do seu coração? É isso que o texto de Jesus está nos ensinando.
É isso que a palavra me ensina, que há uma guerra pelo trono, não porque Deus perde, não porque Deus é fraco e Mamon é mais forte que ele, mas no teu coração, quem vai sentar no trono? Deus ou Mamon? Estão comigo ainda? Mamon, esse espírito de ganância, esse espírito que existe sobre o dinheiro, não é o dinheiro, é sobre o dinheiro, não é o dinheiro em si. Sabe, esse Deus falso, esse Deus mentiroso das riquezas. Mamon, dizem que a verdadeira origem dele é babilônica, né? Os estudiosos falam lá da Torre de Babel. Qual foi a motivação da Torre de Babel, irmão? Os homens falaram o seguinte: vamos construir uma torre e vamos já chegar até Deus, porque nós não precisamos de Deus. Escuta uma coisa, eu vou lhe falar aqui, querido, em nome de Jesus, escuta que eu vou lhe falar, porque é a chave do desbloqueio da tua prosperidade. Vou usar essa linguagem. Deus não está preocupado com o tamanho da torre que você está construindo. Deus está preocupado com que coração você está construindo essa torre. Não é quanto rico você vai ficar, é quanto a riqueza vai tirar o lugar de Deus. Não é o quanto próspero você vai ficar, porque Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você construa uma torre gigantesca, mas que essa torre reflita o caráter de um adorador a Deus. Que essa torre mostre que ela só existe por causa de Deus. Porque se não for Deus, ela cai. A base, a estrutura, o alicerce dessa torre é Cristo, e esse crucificado e ressurrecto. Essa é a base dessa torre. Aí sim, irmão, aí vai. Nós damos conta de alcançar o céu sozinho, não precisamos de Deus. O espírito da Torre de Babel é um espírito de ganância, de altivez, de arrogância, de petulância, de independência. Esse é o espírito da Torre de Babel. Esse é o espírito de Mamon. Um sistema que diz que não precisa de Deus. Em outras palavras, essa entidade Mamon induz as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. Se elas tiverem o dinheiro, está tudo bem. É um espírito de arrogância, de orgulho, que procura o lugar de Deus no nosso coração. Procura. Jesus não ia falar isso, irmão, aos seus discípulos. Ele não falou isso aqui para os fariseus, ele não falou isso aqui para a multidão. Ele falou para os seus discípulos no monte. Falou para eles. É um espírito que diz assim: se eu tiver dinheiro, eu não preciso de Deus para falar o que eu devo fazer ou não com o meu dinheiro. Se eu tiver dinheiro, resolve tudo. Deus não resolve isso. E sim o dinheiro. Eu já ouvi crente falar isso. Ah, legal, pastor, ir na igreja, bênção, tal. Oh, Deus é maravilhoso. Oh, Jesus é lindo. Mas quem resolve esse problema é o dinheiro, né, pastor? Aí o Michel tem que matar o Michel dentro dele para responder. Eu tenho aprendido a ficar quieto, a não responder. E nem foi assim: ah, tá. Não, eu não concordo, não discordo, também não falo nada. Ah, tá. Troféu joinha. Alguém já ganhou um troféu joinha? Um espírito de egoísmo, de ganância, de individualismo, de dependência de Deus, de rebelião contra Deus, de autossuficiência, um espírito de avareza, o espírito de Mamon. Nós podemos dizer então que Mamon é um espírito que repousa sobre o dinheiro. É um espírito que influencia e governa sobre o dinheiro. Ele quer governar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Não é o dinheiro em si, você já vai entender. Jesus disse que você não pode servir a Deus, Mamon, é impossível. Em outras palavras, Mamon quer reinar na sua vida, irmão, dizendo que você já foi comprado por Jesus Cristo. Aí você pode rebater de uma forma religiosa, legalista, da seguinte forma: não, eu já estou salvo, isso aqui não acontece comigo.
eu não vou te acusar. Jamais farei isso. Meu ministério não é de acusação, é de reconciliação, que é o ministério do Espírito Santo. Agora, quantas vezes, irmãos, eu mesmo, e até você já não pensou assim, falou e até agiu como se Deus não pudesse resolver as coisas. Você já falou talvez assim, ó: ou nós precisamos de um grande milagre, ou de muito dinheiro para resolver esse problema. O que você está falando? Ou Deus faz alguma coisa, ou o mamão vai suprir. Você pode ficar todo religiosão aí. Não, isso não é verdade. É sim, há uma guerra pelo trono, e é espiritual, quando eu não entendo que o reino dos céus, porque Deus é espírito, quando eu não entendo que é espiritual, eu me torno um legalista carnal e fico preso aqui. Pronto, uma mão pega nas duas pernas e puxa. Entenda isso, irmãos. É lindo falar que Deus é lindo, Deus é poderoso, e Ele realmente está falando uma verdade. Agora, temos que ser verdadeiros com a gente mesmo, entender que existe uma guerra pelo meu e pelo teu coração. Sim ou não? Quando eu falo isso, irmão, eu estou dizendo assim: mamão pode me socorrer, se Deus não conseguir dar conta do milagre. Isso aqui é difícil, cara. Eu mesmo já passei por pensamento assim. Eu já passei, é uma mudança. Veja, irmão, é uma mudança de cultura. É uma mudança de mentalidade radical. É uma língua diferente. O problema também, irmão, muitas vezes está nas mensagens sobre finanças. Sabe, que enfatizam o dar, você tem que dar para ter. Você tem que dar, aí você vai ter. É assim, aquele que semeia, colhe. Semeia pouco, pouco colherá. O que semeia com abundância colherá. É assim. Por isso que eu falo da torre. A questão não é o quanto você dá e o quanto você vai receber. A questão é a motivação que você está dando. Nós, escuta a igreja, nós, que temos como primeiro e grande mandamento amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. E o segundo mandamento semelhante a este, amar o próximo como a nós mesmos, nós não damos para receber, nós damos porque faz parte da nossa identidade de amor. A gente dá porque a gente ama. Olha o impacto, irmão, com a cultura. Olha o choque com a cultura. Como assim? Quanto mais eu amo, mais eu colho amor. Tudo começa e termina no coração, é semeadura. Eu planto amor, eu não dou porque eu vou receber, eu dou porque eu amo. Porque quando a minha pregação é assim: você vai dar, Deus quer te dar uma Mercedes zero, um Rolex, participe da campanha de 6 sextas-feiras, 100 pila, cada uma, a primeira, depois termina em 1000. E Deus vai te dar, não, isso, o que acontece, irmãos? Deus fica devedor de alguém? Não. Agora, o fim, o que essa mensagem produz? Um coração ganancioso que quer mais, mais e mais. Não cria um coração generoso de verdade. Meu Deus, a mensagem é muito mais longa do que eu pensava. É muito sutil. E sem querer, irmão, sabe, a gente acaba colocando uma mão no mesmo nível de Deus. Jamais. A sua motivação principal de dar, irmão, deve ser amor e não ganância. Escuta o que eu vou lhe falar de volta. A sua principal motivação em dar deve ser o amor e não a ganância. Porque é óbvio, irmão, óbvio, Deus não é incoerente. Se você plantou, se você quer colher milho, o que você vai plantar? Milho. Se você quer plantar, se você quer colher uva, o que você vai plantar? Uva.
Então isso vale, sim, só que escuta, a motivação principal do coração deve ser por amor. Se você dá com a motivação de manipular, de ter acesso, eu dou isso, eu dou carinho, eu dou atenção, mas a verdadeira motivação é ganhar para si, diabólico, mamon purinho. Mais uma coisa que mamon ele é o espírito do anticristo. Como que o capeta, o espírito do anticristo vai reinar na terra? Apocalipse, rapidinho, é um parênteses, rapidinho. Como? Não vão poder comprar e nem... A gente acha que é com guerra nuclear, com ameaça de guerra. Não, esses são sintomas. A verdadeira paz vai vir quando não vai mais ter guerra nuclear, paz, não vai mais, vai haver inclusão e amor com todos. Vai ter uma marca, e sem essa marca não vão poder comprar e nem vender. Devolve o dízimo. E depois ficam chorando, achando que Deus não é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Não, mas devolver o dízimo 10 é fácil. Mas pastor, eu recebo 1 milhão. Glória a Deus. Se lá o que Deus te deu 900 mil, cara. Uau! Porque 100 é dele. Eu não creio no dízimo no tempo do Novo Testamento. Então creia na igreja de neotestamentária, onde eles doavam tudo, traziam aos pés dos apóstolos. Está aqui, ó, pé apostólico. Começa a trazer tudo. Bíblia pura, Atos. Igreja cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo. Oferta com fé, mas depois se arrependem e sentem a falta, matam a semente. É mamão querendo adoração no seu coração, mamão querendo ocupar o trono do seu coração. É isso. Quando você se arrepende do dízimo, você na verdade, você está deixando mamão lutar contra algo que Deus quer fazer. Mamão é esse espírito de ganância, espírito, sabe, irmão? Sabe por quê? Mamão fala. Escute, mamão fala. Mamão, não é mamão, mamão. Mamão fala. Quer ver como ele fala? Aí você vai dar uma oferta para uma pessoa. Esses dias alguém me deu 200. A hora que eu peguei o 200, o senhor falou: você sabe onde é tua, né? Eu falei: eu sei. Tá bom, né? Eu já estava planejando, né? Vou lá na Laure, vamos estourar comendo sushi. A hora que eu botei aqui, estava no monitor, eu estava no start aqui. No start. Sabe, não é tua, né? Falei: sei. De quem que é então? Na hora me respondeu. Já olhei para a cara, estava lá. Fui lá e enfiei dentro do bolso dele. Da mesma forma que eu recebi aqui no moletão, botei no moletão dele. Como que mamão fala? Você vai, precisa ofertar para aquela pessoa, mas aí você começa a ouvir voz. Se eu ajudar aquele irmão, ele vai usar o dinheiro do jeito errado, ele não é sábio. É por isso que eu tenho dinheiro, porque não é sábio. E no fundo ele não merece mesmo, na verdade. Mamão falando. Pô, se você propôs o seu coração, deixa Deus fazer. Ele não vai usar dinheiro da forma correta, ele vai gastar com o que não presta, não tem sabedoria, não adianta, esse não adianta ofertar. Quem está falando? Mamão. Ou você sente que deveria trazer uma oferta substancial para a obra de Deus. Falei, entrei, com os 2 pés. Deus fala assim: para de dar esmola, e começa a ofertar de verdade. Aí a voz começa a falar assim: não dá, cara, você está apertado. Agora veja bem, você tem um projeto aí esse ano. Você tem um projeto aí, você está com 100, você está com 1 milhão, você tem um projeto de alcançar os 2 milhões. Então não dá. Quando você tiver 2 milhões, aí você ajuda a obra de Deus de verdade. Me responde uma coisa: onde foi rasgada a Bíblia? Se você é infiel no pouco, você será infiel no muito.
Seja fiel no pouco e você será fiel no muito. Está vendo como os valores quebram, irmão, o mundo? Quebra. É um paradigma novo que se abre diante da gente. É uma estrutura verdadeira que se forma diante de nós. Sólida, inabalável. É diferente do dá, porque Deus vai te dar em troca. Não, é diferente. Essa voz fala. Não, você tem muito pouco agora. Quando você tiver muito, aí sim você vai conseguir ajudar. Não, irmão. É de fé em fé, é de glória em glória. Não seja enganado por mamon, cara. Estão comigo ainda? Tá de boa, né? Já está indo para o fim. Eu vou contar uma experiência minha muito legal. 2. Uma vez, eu e a Fran, cara, é muito grande a mensagem. Eu nem entrei no tópico 1. Não vai dar, vou ter que ministrar essa parte em 2. Eu e a Fran estávamos lá na casinha, começando a igreja. Só que não a igreja, nós ainda éramos o projeto missionário da ABA. O pastor Giovanni e a pastora Cris nos colocaram lá. Inclusive, foi maravilhoso conversar com eles, né, amor? Foi bem interessante conversar com eles sobre aquele tempo. Eles estão aí, né? Aí me procuraram, eu falei com eles. Foi bem legal. A gente foi agradecer eles porque eles acreditaram no nosso ministério desde o início. E aí, eu e a Fran fizemos um voto. Nós vamos ofertar todo culto a correção, não é correção, a moeda, né? Por exemplo, tinha de 1 centavo, de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$1. Na época acho que não tinha nota de R$2 ainda, não lembro. E foi por mês. No primeiro mês, qual que era a nossa? Tinha a oferta normal e tinha a oferta do voto que eu fiz com a Fran. Era a moedinha de 1 centavo. Às vezes não tinha, eu escrevia assim: seu Hélio, eu preciso de 4 centavos de troco. Lembra? Eu escrevia para o seu Hélio me ajudar a devolver depois. Aí era 1 centavo. Ali, irmão, meu irmão, veio uma onda de prosperidade na nossa casa. Não, meu irmão, mas tinha de tudo. Tinha gasolina, tinha carro para nós andar, tinha comida, tinha de tudo. 1 centavo, primeiro mês. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, R$1, 5, 10, chegou dos 20 para cima. Você lembra disso, amor? Por mês. Chegou no outro mês 50, chegou no outro mês 100, e não tinha nota de 200. Irmão, foi horrível, porque era a única coisa que tinha. A única coisa que tinha. Só que nós fomos fiéis a esse voto até o início. Me responde uma coisa: se alguma vez faltou alguma coisa para minha casa? Nunca. E o Senhor fala o seguinte para mim e para você: nós precisamos ser como crianças. Sim ou não? Uma vez, eu preciso ensinar a igreja, para ensinar a igreja eu preciso dar meus exemplos também. O Senhor pediu o nosso carro. Depois de ter pedido o primeiro, Ele pediu o segundo. Estava eu e a Rosa, Max. Eu, a Rosa e mais alguém indo para um retiro evangelístico em Whitmarsum, 2009. Eu estava dirigindo o carro, eu acho que era da Rosa. E aí eu estava dirigindo o carro, porque elas não sabiam dirigir, eu fui dirigindo. Aí passou uma Fielder do meu lado. E eu falei bem assim: eu quero um carro igualzinho esse daí. A Rosa mandou do meu lado: amém, você vai ter. Eu falei: recebo. Né, amor? Foi bem desse jeito. E aí, 2012, eu estava com a Fielder, que eu queria. Toyota Corolla Fielder. Longboarder, né, cara? Fielder, a prancha cabe certinho lá dentro, perfeito. Perfeitinho, você só baixava, dava tampa aqui, de boa. Aí Deus pediu esse carro. Foi num dia, num culto. Deus, olhei para a Fran, ela só deu um sinal assim, eu também senti de Deus. Pegamos a chave do carro e entregamos no altar. Voltamos a pé, entre aspas, né? Um carro emprestado, não dá para voltar a pé em Curitiba. Foi lá em Curitiba, na Paz Church lá. Igreja da Paz, né? E ia passar um tempo, tal, o rapaz que ia comprar o carro, que era de uma loja, comprar o carro da igreja, foi lá buscar o documento aqui em casa. Piazão, gurizão, ele devia ter uns 20 e pouco, 28 anos, 30 no máximo.
todo boizão, todo arrumadão, cheirosão, correntora de ouro, carteirona grossa, cigarrinho na mão. Sabe aquela cena? Isso. Todo pai, e ele chegou assim, aí, você que é o Michel e tal. E o mano, irmão, com 4 ou 5 anos, Israel com 6 a 7 anos. Ele ficou todo feliz quando viu o carro chegar na frente de casa. Ele foi assim, oi tio. Dele, oi, esse aí é o nosso carro, né? Dele, não é mais. Eu vi Mamon querendo acertar o coração do meu filho, sabe? Eu vi o diabo querendo pegar o coração de Emanuel. Emanuel foi bem assim para ele, assim, Deus vai me dar o melhor. Não estou brincando, ele deu de ombro, irmão, só voltou a fazer assim. Ele pegou, olhou para cá assim, Deus vai dar o melhor para nós. Alguns meses depois nós ganhamos uma caminhonete, irmão. Uma Ranger, que foi para Santarém treinar a minha equipe. Fui dirigindo a caminhonete para Santarém treinar os caras. Sabe, aqui quando deu aquelas enchentes, cara, meu Deus, deu um bicho para tirar. Tivemos que trocar todo o carpê foi você que fez, Álvaro? Os feltros da caminhonete, porque te enfiou naquela enchente, irmão. A água veio, tapou as rodas. A hora que eu olhei a água entrando dentro do carro, eu falei, agora vai. Foi uma doideira. Hoje nós estamos com um carro muito bom, né, amor? Para a glória de Jesus. É Deus fazendo. Deus quis pegar o coração do meu filho naquele dia. Não, Deus pegou, eu estava com um carro emprestado da igreja, um carro bem simples, que eu pegava a estrada com meus filhos, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, nada, era um carro simples, mas glória a Deus, era um carro, não estava a pé, e Deus, e o diabo quis pegar o coração de Emanuel, Emanuel deu na cara dele, não estou nem aí, Deus vai me dar o melhor. Esse tem que falar na cara de Mamon, cara, o que Deus tem para mim é melhor do que você tem. Esse tem que dar na cara do capeta, falar, você está querendo isso aqui? Perdeu, porque Deus tem algo melhor para mim. É assim que você tem que andar. Essa experiência foi muito forte para mim. O cara foi arrogante com o Emanuel, o cara foi arrogante, cara. Em outro tempo o cara tinha engolido os dentes dele. Não estou brincando não, o cara tinha apanhado da forma que ele falou com o meu filho. Grosso, estúpido. Então sabe, o Mamon é cruel. Ele mantém as pessoas na miséria, na avareza, na mesquinharia. Miséria não tem a ver com dinheiro, assim como prosperidade não tem a ver com dinheiro. Miséria tem a ver, sabe com o quê? Com pobreza de espírito, de coração, com avareza, com mesquinhez. Enquanto que a riqueza de Mamon traz desgosto, ganância, tristeza, depressão, separação de casais, filhos bastardos, destruição do caráter das futuras gerações, suicídio, desgraça e tudo que não presta. Provérbio 10, 22 nos diz o seguinte, não está no PowerPoint: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A riqueza de Deus não traz desgosto. A riqueza de Mamon traz destruição. E eu quero ser ousado, irmão, fazer um ato profético aqui, cara. De verdade, de verdade. Eu vou ter que encerrar, não vai dar para entrar no outro texto. Fique de pé, por gentileza, já estourou meu tempo. Mateus 6, 24, leia comigo, fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês, fala assim, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Eu e essa igreja aqui, irmão, ato profético, eu e você que está aqui, nós escolhemos amar a Deus e odiar Mamon. Nós, Past Church Guaratuba, eu, a Fran, minha família, meus discípulos, nossa igreja, nós escolhemos amar a Deus e odiar Mamon. Nós decidimos hoje aqui juntos, Past Church Guaratuba, desprezar Mamon e servir a Deus, em nome de Jesus. Sai, Mamon! Sai, Mamon! Mamon quer reinar, irmão, mas só que ele não vai reinar aqui não. Porque a bênção do Senhor ela não traz desgosto, ela é boa. Eu nunca vi um ganancioso ficar bem na vida. Eu nunca vi um avarento se dar bem na vida. Eu nunca vi um egoísta se dar bem na vida. Estou falando de cristão, né, irmão? O mundo é assim, mas nós não. Nós não.
Eu vejo pessoas abençoadas, pessoas cheias de Deus, irmãos. E sabe o que acontece com esses caras? É impressionante. No começo, quando eles começam a alinhar as coisas, deixar tudo alinhado, eles sofrem. Igual a história do voto. Sofre. Pessoa física sofre, quando o cara começa a ajustar a empresa dele, então, meu amigo, o bagulho fica louco. Por quê? Porque é muita coisa. O Brasil é uma carga tributária enorme, é difícil, mas quando os caras decidem fazer certo, é assustador o que Deus faz. É lindo de ver o que Deus faz, é lindo. É contra a natureza, é contra a realidade. É uma coisa. Vocês já viram coisa, gente, assim? Eu estou vendo com os meus olhos gente fazer isso. É poderoso demais, né? Encerra com um ponto muito interessante, mas vai ficar para o domingo que vem. Inclusive eu quero te ver aqui domingo que vem de volta, porque essa mensagem vai continuar e ela é poderosa. São princípios poderosos demais. E eu não quero que você perca, porque eu tenho certeza dentro do meu coração que essa mensagem aqui vai mudar muita coisa na vida de todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Como eu falei, o navio apontou para a direção, agora é só ajeitar a marcha do navio, é só por o ritmo que o navio vai andar, e esse é um deles. E eu achei muito interessante que tem outras 3 bases, né, no Brasil, que eu não sabia, que estão trabalhando. Uma está trabalhando essa série e outras 2 estão trabalhando uma série de mensagens com relação a essa ordem na vida financeira. Porto Alegre é uma delas. Eu acho que Manaus está trabalhando, eu esqueci a outra. São bases da paz. Ou seja, Deus está apontando algo para a nossa vida, irmãos. Deus está apontando algo. É o timing, é o Cronos, é o Kairos com o Cronos alinhado. Não perca esse timing, não perca. Rogo-vos, não perca esse timing. É poderoso demais. Amém? Existe uma coisa, irmãos, que você precisa saber. Para tudo isso começar, só tem o início de tudo isso é o que eu falei. Fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Como que é isso? Quando eu entrego minha vida para Jesus. Começa aí. O início de tudo está quando você entrega a tua vida para Jesus. Então eu gostaria de pedir para você, de dar essa oportunidade, que se você está aqui, nunca entregou a tua vida para Jesus, ou até entregou, mas você sabe que você saiu dos caminhos do Senhor e você precisa voltar. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos e vir aqui à frente, eu quero orar com você. É um convite, é uma oportunidade que eu estou te dando, que o Senhor está nos dando. Então vem aqui para frente, vem cá. Você não vai, se sair do teu lugar, alguém já vai grudar em você. Você não vai vir sozinho ou sozinha. Então venha, sai do teu lugar, entrega a tua vida para o Senhor. Aleluia. É a grande oportunidade. Porque dele